Ale Esfirras Trindade, Pony Veículos, Sono Magno Colchões Magnéticos, Adore Panificadora, Concisa Contabilidade, Sorvearte, Vaca no Pão e Cabeção Gás. Presta atenção, gente, com a graça de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, mais um programa Léo Machado Verdade, ao vivo para todo o Brasil e o mundo, aqui na PUC TV, canal 24, e também na nossa página do Facebook, @Léo Machado Verdade. Gente, prepare aí, faça suas perguntas, porque o programa Léo Machado Verdade está no ar. Vão começar as obras de requalificação de uma das principais vias de ligação entre as regiões sul e oeste de Goiânia, a Avenida Castelo Branco. Ela é conhecida devido à grande quantidade de lojas voltadas à agropecuária e ao agronegócio, dois importantes motores da nossa economia. O projeto está orçado em R$3,5 milhões e prevê a requalificação do trecho entre a Praça Ciro Lisita, no setor Coimbra, e a rodovia GO 060, no bairro Ipiranga. O objetivo é melhorar a trafegabilidade e acessibilidade na região, uma das etapas do projeto de criação da Agrovia Castelo Branco, que busca fortalecer o comércio local, atrair novas empresas e gerar mais emprego e renda para os goianienses. A proposta contempla a adequação de calçadas, do canteiro central e de todas as praças e rotatórias da Castelo Branco. A previsão é de que todo o trabalho seja concluído em até 180 dias. As intervenções vão ser divididas em 6 etapas, de 2 quilômetros cada, uma forma de diminuir os impactos no trânsito para moradores, comerciantes e trabalhadores da região. Agrovia Castelo Branco. É Goiânia seguindo em frente. Muito bem, de volta aqui o programa Léo Machado Verdade, com ele, Valmir Amado, o nosso entrevistado de hoje. Ele é um dos nomes aí, pré-candidato a governo do estado de Goiás, pelo PT, do ex-presidente Lula. Boa noite, é um prazer receber o senhor aqui pela primeira vez. Boa noite, Léo, boa noite a vocês que nos acompanham pela PUC TV. Um abraço grande, vamos conversar. Bom, eu queria que o senhor falasse quem é o Valmir Amado, pessoa e político. Valmir Amado, 60 anos completados agora no mês de janeiro, de origem no sul do Brasil. Estou em Goiás há mais de 40 anos, casado há 33 anos, pai de 2 filhos, o mais novo 25 anos, a mais velha 30 anos, professor universitário há quase 37 anos, 28 anos de gestão na PUC Goiás, dentre as funções, os últimos quase 19 anos como reitor da universidade, e também tive minha carreira acadêmica, fiz graduação, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado, isso que é preciso também dentro de uma carreira de professor universitário. E venho de uma experiência, seja acadêmica, mas também pastoral. Ao longo dos anos, tive uma experiência longa, passei por tempos de seminário, mas sobretudo tive uma atuação muito intensa, o trabalho com o laicato católico do Brasil. Visitei quase todas as dioceses do Brasil e todas aqui do Regional Centro-Oeste. Estive na coordenação do CNLB, Conselho Nacional do Laicato do Brasil, e, portanto, tenho essas duas experiências, 2 caminhos. O caminho pastoral, com a experiência de liderança nas comunidades, nos trabalhos de base, na pastoral, nos movimentos eclesiais, e
A outra caminhada que é acadêmica, docente, e que veio também com funções especiais. Eu estive na coordenação, na presidência do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, estive sempre compondo a diretoria da Associação Nacional de Educação Católica, fiz parte da diretoria da FIUC, a Federação Internacional de Universidades Católicas, com sede em Paris, representando a América Latina. Enfim, um pouco desta carreira acadêmica que, na atividade administrativa da academia, me levou também a esta liderança no país e internacional. Então é um pouco isso que compõe a minha vida até então, daquilo que pude construir e viver. Bom, eu vi que o senhor tem um currículo invejável, né? E eu quero dizer que é um prazer receber o senhor aqui no programa Léo Machado. Eu só ouço falar bem do senhor, né? E uma simpatia em tanta, viu, gente? Quando ele chegou aqui, parecia que já era da família. Então, essa simpatia aí eu quero repassar para você que está nos assistindo. Deixa eu ver, muita gente assistindo aqui, participando, através do nosso Facebook, @Léo Machado Verdade. Pérez Sudá, um abraço, meu amigo. Eduardo Viola, obrigado. Bairro Santa Luzia, em Criciúma, sempre ligado. Obrigado, Eduardo. Elza Maria, né, o Pérez está aí com a gente também. Boa noite, meu amigo. Fátima Ferraz, boa noite, Fatinha. Edinaí Sérgio, obrigado. Juliano dos Santos, Irani Rezende, Leandro Muniz. Quem mais está aí, gente? André Machado, Gilza Melo. Opa, estamos acompanhando de Paraíso do Tocantins. Já deixei seu joinha, Léo Machado, em nossa página. E fique ligado em nossa programação JPTV, sempre perto de você. Um abraço, pessoal da JPTV, também está aí compartilhando. Obrigado, viu? Juliermo, um abraço, meu amigo Léo Machado, gosto muito de você, obrigado. Quem mais está aí, gente? Eu queria que você participasse, fizesse a sua pergunta. E quem é o Volmir Amado político? A minha experiência na política, eu tenho afiliação há 13 anos, o número já é emblemático. Só para lembrar, né? 13 anos, né? O número do dia PT 13. E no programa Léo Machado, dia 13. Depois que eu me liguei para isso. Que é para vocês não esquecerem o número. O dia que tiver que digitar, mas não podemos falar ainda. Ainda é pré-candidato, mas não esqueça do dia 13, né? Foi um dia marcante. E os 13 anos de filiação. Eu, na verdade, Léo, me filiei ao PT numa ocasião muito singular. Eu estava como reitor da universidade, já por 2 mandatos, e precisei fazer, afinal, um despacho, tinha uma agenda na prefeitura, quando o Íris era o prefeito e o Paulo Garcia o vice-prefeito. E chegando lá, afinal, ambos me atenderam, olhamos um pouco os assuntos que tínhamos em pauta e, terminada a conversa, ambos disseram: chegou a hora de você se filiar, entrar, assumir de um modo mais direto a vida político-partidária. Aí estavam um de um lado, outro do outro, um do PT e outro do MDB. O Íris e o Paulo Garcia. O Paulo Garcia. E aí eu disse: mas qual partido? Aí o Íris disse: aquilo que você escolher está bem. E o Paulo não falou nada. Aí terminou a reunião, eu disse: está bem, eu vou pensar. Saindo do gabinete, o gabinete vizinho era do Paulo. Eu ia chegar no elevador da prefeitura para descer, e o Paulo disse: Volmir, passa aqui, toma um café, tem café aqui também. Mas a conversa era essa: filia no PT, você tem uma trajetória do mundo acadêmico, uma coincidência, uma sintonia maior com este partido. Então vem para este Partido dos Trabalhadores, você vai ver que vai ter um apoio e uma identificação muito maior. E claro, nós estamos juntos em aliança, era aquele momento de aliança de MDB e PT no Brasil e em Goiás, e foi assim que depois de alguns dias Osmar Magalhães me trouxe a ficha de filiação e daí para frente, final, filiado. Porém, eu sempre tive, de alguma maneira, era mais do que simpatizante,
Era uma atuação grande, era numa linha de convergência com corpo de valores, com visão de mundo, afinal, trabalhadores apoiando trabalhadores, trabalhadores do mundo da educação, do mundo operário, do campo, da cidade. E foi aí que precisava este passo da filiação. Agora, claro também que depois a UCG, a Universidade Católica, se tornou PUC, e desde então, por outros 3 mandatos, eu fiquei como reitor da universidade. E não foi possível, portanto, eu me lançar diretamente em qualquer candidatura, porque eu estava concentrado no mundo acadêmico, num diálogo com toda a realidade partidária, mas dentro da minha realidade educacional. E, finalmente, eu terminei o mandato agora em abril deste ano, e ali, portanto, depois de um diálogo estabelecido e de um momento de discernimento com família, com muitos outros partidos, inclusive, com algumas propostas de outras pré-candidaturas, e chegamos a este momento e convergindo para esta candidatura majoritária, a chapa majoritária. Então, em linhas gerais, é um pouco isto, Valmir Amado, na sua biografia e, sobretudo, na forma com que cheguei a este momento de apresentar o nome como pré-candidato ao governo do Estado. Bom, muita gente participando aqui, ao vivo, aqui na PUC TV, canal 24, o programa Léo Machado Verdade com Valmir Amado, né, um dos nomes aí do PT goiano. Cadê? Andréa Machado aí é inteligente, Jacques Sael Pablo, ótima entrevista, estamos no Estadão do Tocantins acompanhando, boa noite. Então, de longe, hein? Carlos Braga também assistindo a gente, um abraço. Fala pra mim assim, Valmir, ó. Gente, Braga News, eu sigo Braga News. Fala Braga pra News. mim. Fala assim, alô gente, eu Valmir Amado, sigo Braga News. Alô, gente, eu, Valmir Amado, sigo Braga News. Aí, é o sorrisão do Braga lá, um abraço, irmão. Leonice Bento é um amigo meu, jornalista. Vou fazer esforço para seguir, viu, Braga? Viu? Vai seguir agora. Um abraço. Cida de Jesus, Anápolis, boa noite, obrigado. Arquivaldo Filho, grande companheiro Valmir Amado. Grande Arquivaldo? Arquivaldo Filho. O Arquivaldo Filho. Pois tá assistindo. Irmão do Arquidones, que também é pré-candidato a deputado federal. Ah, é? O Arquidones aqui de Trindade? O Arquidones de Trindade. Que é isso? Então, um abraço para ele, né? Que bom. Mais um grande nome aí na disputa ao Senado Federal, e ele que é de Trindade, né? Grande companheiro Valmir Amado, nosso pré-candidato ao governo pelo PT. Horacinho Marciano Filho, parabéns, mestre, show. Paulo Afonso Tavares, Léo Machado, transmito o meu abraço ao meu grande amigo, professor Valmir Amado. Um abraço. Se hoje sou jornalista e faço um bom trabalho em nossa Trindade, é primeiramente graças a Deus, depois ao Dom Washington, Dom Washington Cruz, e ao eterno magnífico da PUC Goiás, professor Valmir Amado. Paulo Afonso, um abraço. O Paulo Afonso é muito preparado, está agora fazendo doutorado e tem uma trajetória bonita, historiador. Ele foi humilde, viu? Falou assim, se hoje sou um jornalista, um bom trabalho em Trindade, o Paulo Afonso, você faz um bom trabalho em Goiás, viu? No Brasil. Grande jornalista, meu amigo, um abraço. Chefe lá na Câmara, nosso chefe lá na Câmara Municipal de Trindade, viu? Muito bem. Ele que cuida lá, um abraço. Altamirando Rufino também assistindo, obrigado, da Bahia, viu? Boqueira, Bahia. Elimar Santos, boa noite, Léo. Kleber Nogueira da Silva, eu vou ler aqui, eu sei que não é fake news. Léo, ele já foi prefeito, deputado, senador, algo assim? O que nós podemos ver que o currículo dele é bom, invejado, mas no cenário político o nome dele é apagado. Depois eu queria que o senhor comentasse sobre isso aí. Até falei na questão, né, politicamente. Quem é o senhor politicamente? E o que as pessoas podem esperar do Valmir Amado, né, como candidato, pré-candidato ao governo de Goiás
sem, pelo que eu entendi, você nunca teve um cargo, um mandato público, né? Mas qual que é a sua experiência, qual que é o seu desejo, o que o povo goiano pode esperar do Valmir Amado sendo governador de Goiás? Eu tenho 28 anos de experiência em gestão de uma grande universidade e em vários cargos do mundo acadêmico. Agora, é claro que em cargos públicos nunca os exerci, porque também tem aí o contraponto dos outros candidatos que já têm um tipo de carreira, seja como ex-deputados, senadores, governadores, está bem, mas penso que é o momento da política que é do discernimento. Além disso, no campo da política, nós construímos este campo. Assim como eu soube construir uma história no mundo da educação e no campo da pastoral, porque não haveria de exercê-lo também no campo da política, nos cargos que sejam do mundo partidário, mas também no governo do Estado. Por que não? Então, de modo que eu penso que a este instante nós não tivemos o caso da presidenta Dilma. Ela não teve, a rigor, nenhum cargo que a precedesse como cargo político e se tornou presidenta da República. E assim são tantos outros que passam por uma trajetória no mundo das profissões. Nós temos aí um dos senadores aqui por Goiás. Ele também nunca exerceu nenhum mandato e se candidatou como senador e foi eleito. Então, de modo que isto de ter que ter tido uma carreira política longa, eu acho que não é bem assim. Pelo contrário, a política se renova na medida em que entram não pessoas inexperientes, pessoas com experiência, com maturidade, com equilíbrio, com articulação, mas que sejam novas. Senão a política também não se renova. Você terá sempre o mesmo, e só os nomes que aí estão. E mesmo estes, um dia, eles também tiveram que começar a apresentar-se pela mediação de um partido para assumir um cargo, seja de vereador, seja de senador, seja de deputado. Então, eu estou neste contexto também e me submeto, inclusive, a você para fazer essa apreciação se é vantagem escolher. Aos que estão já aí, se isso está tudo bem, ou se é também possível que ingressem outros nomes, que se apresentem como biografia e como experiência e como proposta de governo, para ver se vai depender da sua escolha e da escolha dos demais eleitores de nosso querido Goiás. Muito obrigado você que está acompanhando aqui na PUC TV. Estamos aqui com o Valmir Amado. Ele é um dos nomes aí à disputa ao governo de Goiás, pelo PT de Goiás. Muito obrigado você pelo carinho, pela audiência. Aqui no Facebook, @Léo Machado Verdade, muita gente participando. Altamirando Rufino, Lula 2022, Juliano dos Santos, um abraço, Valmir Amado. Cida de Jesus, Partido dos... Cida, eu não vou ler esse aqui não. Em respeito ao nosso amigo aqui entrevistado. Eu não sei se é fake news, eu respeito sua opinião, pode dar sua opinião. Aqui não tem censura, mas todo mundo está vendo. Mas eu não vou ler de gênero. Se você quiser escrever de uma outra forma, que você não concorda, que você não gosta, sim, mas essa frase aqui, aí já não dá para a gente poder falar ao vivo aqui na TV, tá bom? Mas obrigado pela sua participação. Divino Mariano, Altamirando, obrigado. Eduardo Rodrigues da Silva, professor Eduardo, parabéns, professor Valmir, obrigado pela grande audiência, professor Eduardo está aí assistindo a gente. Paulo Afonso Tavares, obrigado, parabéns. Alice Bitts Leão, que alegria ver o Valmir Amado no programa, alegria maior ainda saber que é o nosso pré-candidato a governador PT Goiás, está de parabéns com a indicação. André Machado, parabéns. Quem mais? Obrigado pela audiência. Alice Bitts, um abraço para o Arquidones Bitts Leão Leite, pré-candidato a deputado federal. Um abraço, obrigado, Alice. Quem mais está aí? É isso mesmo, Valmir, você já mostrou que sabe administrar. Tasso Júnior, o que leva o senhor, um homem tão culto e ético, ser candidato pelo PT e apoiar o Lula? Tasso Júnior, não é fake news, é jornalista, eu conheço, até já me ajudou várias vezes aqui no programa. Marcelino Assis Galindo, grande advogado, meu amigo doutor Marcelino assistindo, obrigado pela participação e audiência. Camilo Rodovalho,
Me formei em Direito na PUC, na época em que o professor Valmir era reitor da universidade, e aprovo o modelo dele de gestão. Um forte abraço ao nosso pré-candidato ao governador de Goiás pelo PT. Né? O que levou o senhor, um homem tão culto e ético, ser candidato pelo PT e apoiar o Lula, na visão do Tasso, né? Tasso, todos os partidos têm sua grandeza e suas limitações. Aquilo que houve ou há de falhas de um partido ou de outro devem ser purificadas e aperfeiçoadas. Todo partido tem sua grandeza, seu corpo de valores, sua história. Ao que houve de acusações de uma grande montagem, a que denominamos de golpe, e há uma investida gigantesca da direita para atacar tudo o que foi realizado nos 13 anos de governo do PT, o judiciário avaliou longamente em todas as instâncias. O caso do Lula foi vasculhado em tudo que é conta, em tudo que é lugar no Brasil, sua família, sua presença no exterior. Enfim, houve uma devassa na vida do PT, na casa do Lula, na família do Lula, no Instituto Lula, no PT. E aí estamos, voltando com toda a força, com dignidade e nos somando nesta pleiade de homens e mulheres com coragem, com determinação, porque há uma causa grande pela frente. Só em Goiás são mais de 40 mil pessoas ao que chamamos de Partido dos Trabalhadores, 40 mil pessoas filiadas a centenas de milhares de pessoas no Brasil. O PT está com 28% de admiração, quando o MDB e o PSDB têm 1% de admiração da população. Então não é bem assim toda essa criminalização que houve, esse modo de achincalhamento de um partido pela sua proposta, pelo seu projeto de sociedade, pela sua defesa aos trabalhadores, aos pobres, aos mais vulneráveis. Claro que nada é perfeito, há falhas também que aconteceram, mas não é por isso que nós não vamos, e eu não sou melhor que ninguém para dizer eu estou acima ou não me misturo com outros. Pelo contrário, eu entro para contribuir, eu entro com minha grandeza, mas também com minhas limitações. Eu haverei de purificar o que seja necessário, mas seguramente haverão de corrigir aquilo que eu tiver também de falhas, de erros. Estaremos sempre sob o escrutínio da população, naquilo que formos fazer. Então é assim que me coloco, com disposição, sabendo onde estou. Olha, queria dizer mais uma coisa. A rigor, a quem pertence a uma igreja, como eu pertenço à Igreja Católica, se eu fosse olhar as falhas de uma pessoa ou de outra, os erros que aconteceram aqui e acolá, deveriam não permanecer nesta igreja. E digo também aos outros das demais igrejas, e os outros que pertencem a veículos de comunicação, e os outros que pertencem a empresas ou organizações. Não há isto de maniqueísmo, de bem ou mal, de que não se possa estar inserido, ajudar, colaborar, reconhecer, mas jamais generalizar. Você vai falar uma coisa bonita. Generalizar. Gostei. Como nós podemos achar que, de um modo nivelado, todos são iguais. Há pessoas trabalhadoras, lutadores no campo, na cidade. Hoje mesmo, Léo, estávamos numa conversa com o diretório do PT de Anápolis. Gente lá da periferia, gente dos sindicatos, gente de liderança popular, pequenos e médios empresários, professores, acadêmicos, gestores, gente boa, gente de bem. Isso é o Partido dos Trabalhadores. Então, como eu não vou me associar a um partido de trabalhador que defende, de fato, os trabalhadores? Não vou em partido de empresários
também não vou num partido de direita, não vou numa onda neoliberal, quer dizer, numa caminhada de discernimento de tantos anos e na maturidade da vida, sei muito bem discernir. Claro que reconhecendo às vezes limitações, mas o que existe, que é muito maior de bom e de projeto de sociedade, para o qual também eu gostaria de, no restante dos anos que Deus me reserva, dar a minha contribuição. Bom, muita gente participando, obrigado pela sua audiência aqui na PUC TV. O tempo não para, agora 22 horas e 33 minutos, viu? Tem um cara crachá que tá especial, viu, gente? Tem um cara crachá de hoje, João Batista Fernandes. Me sinto muito feliz por ter formado pela PUC Goiás e ainda mais pela mesma ser capitaneada pelo professor Valmir. Com toda certeza é um ótimo nome para governo. Arquidono Bites, parabéns, professor Valmir amado, fico satisfeito com sua pré-candidatura. Por isso, coloco o meu nome à disposição do PT para ser candidato a deputado federal. Um abraço, Arquidones, grande amigo, né? Liderança política da cidade Trindade, Goiás. Paulo Afonso, que orgulho que tenho deste meu amigo. Ótimas respostas para perguntas capciosas. João Batista Fernandes Araújo, muito preparado, professor. Com toda certeza será um grande governador. Bom, senhor Valmir, nosso programa é política, né? Esteve aqui há alguns dias atrás o Antônio Gomide, que já foi candidato a governo, deixou a cidade... 2014. Deixou a cidade de Aparecida, de Anápolis, né? No momento ali que estava bem, praticamente igual está trilhando os caminhos aí do prefeito Gustavo Mendanha. Eu queria entrar nessa colocação depois do cara crachá, mas aproveitando o gancho que o senhor falou aí, eu já vou falar essa colocação agora. E alguém falou aqui, eu acho que foi o Arquivaldo, da questão do Lula, a primeira vez está em primeiro lugar em Goiás, nas pesquisas, pela primeira vez. Sempre o Lula perdeu em Goiás, né? E na época era Marconi Perillo, PSDB, que era contra. Hoje, o PT, aí eu quero voltar lá no Gomide, que até brinquei com ele, falei, Gomide, se eu fosse da outra imprensa, eu ia pegar Antônio Gomide destaca mais Gustavo Mendanha do que a própria candidatura de Valmir Amado do seu partido. Porque ele deixou muito assim, que o PT, que se o Gustavo abraçar a candidatura do Lula, praticamente o Gustavo seria o candidato apoiado pelo PT. E houve algumas conversas, parece que até a Adriana, não sei se o senhor chegou a conversar com Gustavo Mendanha, na questão de trazê-lo para o PT, mas hoje eu não vi da própria boca do Gustavo, mas a mídia diz, né, que o Gustavo Mendanha, eu ouvi da boca da deputada Magda Mofato, que Gustavo Mendanha Bolsonaro, vai estar no PL junto com o Bolsonaro. Então acabou essa história de Gustavo Mendanha e PT. Segundo analistas políticos, Gustavo Mendanha fez essa tática porque os bolsonaristas não votam em Lula, mas o pessoal do Lula poderia votar em Gustavo Mendanha no segundo turno. Qual sua visão sobre essa colocação? E se realmente já está definido, batido o martelo, Valmir Amado é o candidato a governo de Goiás do palanque, o pré-candidato, né, do palanque de Lula, ou pode haver mudanças até lá? Primeiro, pego pela segunda questão. Valmir Amado surgiu como nome não de um modo precipitado. Eu apresentei o nome numa reunião ampliada do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores em novembro do ano passado. Mas até chegar a isto, não foi algo abrupto, foi o culminar de um processo. Eu mesmo, mas também a direção partidária, eu conversei pessoalmente com o Gustavo Mendanha, para dizer, não citar partidos, mas nomes, Gustavo Mendanha, Elias Vaz, Marconi Perillo, Daniel Vilela, Vilmar Rocha, enfim, o leque partidário. Com o Caiado o senhor chegou a conversar? Exceto o Caiado, porque o Caiado não há possibilidade. São dois blocos ideológicos e de visão de sociedade que
que não são possíveis. De fato, se Lula representa a esquerda, não só no Brasil, mas na América Latina e no mundo, o Caiado é a expressão da direita ultraconservadora, não só em Goiás, mas nacionalmente. Então, quando é assim, há uma incompatibilidade não programática, ideológica. Mas aos demais, nós estamos num tempo grande de diálogo, de aliança, seja por governabilidade, mas seja também para pacificação, para construir paz, sinergia, juntar mais as pessoas. Os problemas já são tão graves e o senhor falou do Caiado ficam na questão brigando entre si. Goiás e Brasil, né? Mas eu vou voltar aqui porque Caiado teve algumas desavenças em relação à administração com o Bolsonaro, principalmente a questão da vacina, né? Sim, mas veja bem, primeiro ponto é este. Tá. Quanto à questão, portanto, do nome a ser apresentado, não foi porque não tivesse abertura, e, pelo contrário, procura e busca, inclusive de mim próprio, ainda que se fosse uma responsabilidade primeira da direção partidária, que também o fez, de procurar estes nomes. E continua-se aberto para qualquer possibilidade de aliança. Simultaneamente, caminhamos pelas federações, porque isto surgiu, isto vai acontecendo não só com a esquerda no Brasil, são decisões nacionais, mas com impacto local nos respectivos estados do país. Então, veja, chegamos a uma maturação, é um processo que culminou ao meu nome aí. O Daniel Vilela, claro que no momento em que conversamos, eu também apresentei isto, porque eu digo, olha, no país já houve aliança PT-MDB, em Goiânia já houve esta aliança também, porque não haveria de se fazer isto para o governo do Estado. De fato, ele estava indeciso naquele momento, depois o Caiado o procurou e aí acabaram fazendo uma aliança precoce, precipitando o processo eleitoral aqui no Estado. Então, este é um aspecto que me parece importante. Quanto a realmente o leque, o cenário que se apresenta hoje, ele é um cenário muito favorável a nós, muito favorável. O Mendanha, quando dizia isto, ele dizia numa condição que ele imaginava que os bolsonaristas do Estado eram a maioria. E errou. E errou. Porque as pesquisas estão indicando e vão consolidar este dado que Lula estará com 40%. Já está com 40%. E que o Partido dos Trabalhadores está acima na preferência da população de qualquer outro partido, mas muito, 5, 6 vezes mais na preferência da população. São dados estatísticos, é pesquisa Tá, a minha aplicada. colocação é uma só. Então veja, portanto, a escolha que ele fez, porque achou que o número de eleitores, implicitamente era isso, o número de eleitores era maior de bolsonaristas no Estado, e não é verdade. Não, mas a colocação foi essa. No segundo turno. Sim, o segundo aspecto que você coloca é quanto... No segundo turno, o Volmir Amado pode estar, igual o senhor falou, que com o Caiado não anda. Né? O Lula sendo eleito ou não sendo eleito, o Volmir Amado indo para o segundo turno, um exemplo, vai para o segundo turno, Caiado e Gustavo Mendanha. O PT iria para qual lado? Se o Gustavo estiver com o Bolsonaro, nós não iremos. Aqueles que estiverem do lado de Bolsonaro, o PT não irá. O PT fará aliança com quem aqui em Goiás der palanque para Lula. Palanque entre aspas, não é um jeito simbólico de dizer. Parceria. Quem fizer uma parceria, quem num conteúdo programático, numa proposta nova de país, estiver unida a este projeto, ok. Claro que às vezes há diferenças, por exemplo, PSDB, o PV, o PSOL, há diferenças aqui ou acolá, programáticas, mas dialogáveis.
Agora, realmente, com o Bolsonaro, isto não é possível. Também se cita a questão do Caiado. O Caiado fez alguma divergência do ponto de vista das medidas sanitárias, isto sim, mas ao rosto do Bolsonaro em Goiás se chama Ronaldo Caiado. Ele é a versão Bolsonaro aqui no estado. Mas pelo que eu quero entender, o Caiado fica, o União Brasil, ele optou por, ele não vem, a não ser que amanhã o Bolsonaro esteja lá no União Brasil, né? Porque o Bolsonaro ainda lá no PL parece que não consolidou. Sim, não mas sei. é um pacto de direita que ele tem, que é visceral, é intrínseco a ele e a seu projeto de vida, inclusive. Mais do que o próprio Bolsonaro? O Caiado? O Caiado, com certeza mais, é claro que mais, pois ele traz uma história desde jovem dentro de partidos de direita e sempre se alinhando. Ele esteve nos tempos da UDR. O Gustavo não traz também um perfil assim de esquerda, parece que o pai dele é da ala da esquerda e hoje não está aliando com o Bolsonaro? O Gustavo, me parece, assim, com a licença política que eu na nossa visão, né? Para avaliar. No meu modo de ver, ele tem uma postura mais de centro, uma posição centro-direita, uma propensão, claro que sempre a uma defesa de direita, porque assim, mas o MDB sempre oscila, na história sempre oscila. Quando é mais conveniente, vai para a esquerda, quando é mais conveniente... Não estou dizendo bem o MDB, eu estou dizendo mais o Gustavo. Sim, né? mas ele esteve até esses dias no MDB. Então você não pode descolar por uma filiação de alguns meses a questão da identificação partidária do pai, do conjunto de amigos, do discurso, da visão de governo, embora você fala lá do desempenho que ele teve em Aparecida, assim como falamos do Gomide, que foi um grande prefeito em Anápolis. Eles são honestos, tanto o Gustavo quanto o Maguito Vilela diziam: nós fizemos um grande governo na prefeitura de Aparecida porque o PT de Lula e de Dilma alocou para o município um volume gigantesco de recurso federal. Então, graças a isto, você olha lá as praças que existem, o asfaltamento, o desenvolvimento industrial, Instituto Federal, Universidade Federal, são todas iniciativas do governo federal, dos governos do PT, que intensificaram, apoiaram... O Maguito era bom de buscar recursos, sim, né? Tinha uma equipe técnica tinha muito boa. Tinha um diálogo direto com o governo Lula, o governo Dilma, que alocaram um volume enorme de recurso federal. Vomir, então, assim, 10h46 da noite. Com um volume grande de recurso, a gente, é claro... Fica bom, né? Fica bom, né? Paulo Afonso, participando, se o professor Vomir Amado não tiver êxito na candidatura ao governo de Goiás, ele será o próximo ministro da Educação do Brasil, 2023. Bom também. Muita gente participando aqui, gente. Tasso, eu queria fazer a sua pergunta, mas meu tempo, olha, 10h46, vamos até às 11 da noite e eu preciso fazer o cara crachá. Meu tempo está estouradíssimo. Prepara aí que vem o cara crachá. Deixa eu colocar esse aqui. Esses aí foram os vereadores que votaram contra o aumento de IPTU em Goiânia, viu? Produção, coloca eles aí na tela um pouquinho para mim, tá? Coloca eles aí embaixo aí um pouquinho. Aí, não, pode colocar eles embaixo um pouquinho aí, assim, desse jeito aí, porque para divulgar eles, vamos divulgar os que votaram contra, tá? Os outros que foram enganados, eu não vou divulgar, não, vamos divulgar os que votaram contra. Vamos pro cara crachá? E que esteve na grande liderança, Mauro Rubem. Foi ele que chamou a atenção. Cuidado com a história do IPTU. IPTU está errado. Cuidado com o plano diretor. Estão levando para o brejo pelo plano diretor. Então, destes todos, eu não tenho como não destacar Mauro Rubem neste mandato, que teve uma presença especial na Câmara de Vereadores. Portanto, é o vereador que faz a diferença lá. Não é a questão de puxar para partido, mas realmente a gente vê que o aspecto qualitativo mas o faz Tairone foi expulso do PT, sim, sim. Né, na época lá do Paulo Garcia, mas o Felisberto, porque foram contra o aumento de IPTU. Ou não foi isso?
Tem controvérsias. Tem? Tem controvérsias. Gente, só um minutinho eu volto no Cara Crachá. Somos diferentes. Atuamos em diversas áreas. Integrando o poder público com você, cidadão. Porque somos diversos. Mas temos os mesmos objetivos. Trabalhamos juntos todos os dias com união. Para construir uma Trindade cada vez melhor. Prefeitura de Trindade. Para você, com você. De volta aqui o programa Léo Machado Verdade, no Cara Crachá de hoje, né? Volmir Amado, cadê, gente? Com apoio do De Casa Empreendimento. Solta a vinheta aí, produção. Lula, grande liderança do Brasil, o próximo presidente. Jair, já era. Esse foi um equívoco da política no Brasil. Um vice apagado. Nem a Amazônia deu conta de defender. E terceira via. Foi um fracasso. Traiu o judiciário. Este fala muito. Tiro para todo lado. Falta equilíbrio para a gestão. Esperava um pouco mais como senador. Outro que fala demais, mas ainda é preciso ver a que veio. Uma grande liderança, fez história, grande Iris Rezende, marcou o estado de Goiás. Lissauer, uma indefinição, para que rumo vai? Prefeito, cheio de equívocos, apenas um ano e tantos problemas já surgiram. Esperava um pouco mais o Daniel Vilela. De alguma maneira traiu o MDB. Tairone tem suas histórias, altos e baixos. Dom Washington Cruz fez um grande episcopado aqui na Arquidiocese de Goiânia. Dom João Justino, um grande homem preparado, o próximo arcebispo que assume nesta quarta-feira. Padre Robson, também com seus altos e baixos, uma grande liderança, teve equívocos. Grande Adriana Corsi, pré-candidata a deputada federal, muita esperança nesta grande mulher. Também aqui temos modos diferentes de ver entre direita e esquerda. Aqui também a aliança com Bolsonaro não dá certo. Marconi está numa revisão de vida e se repropondo ao novo projeto. Gustavo, esperávamos mais de você, mas quem sabe no futuro. Caiado, é contra você que nós vamos lutar por um Brasília e um Goiás mais justo. Muito bem, esse foi o Cara Crachá de hoje aqui na PUC TV com Volmir Amado. Assim, tudo desse rápido, jeito aí. 5 segundos, né? Desse jeito aí. Que é bom. Bom, eu até acho que foi no último programa, eu até falei, né, porque eu via que Gustavo Mendanha, o grupo dele, ficava muito assim, vamos lutar, é o grupo de oposição para tirar esse Caiado aí. E não via proposta. E foi o que o senhor praticamente falou no finalzinho, vamos lutar para tirar você daí. Além disso, né, o que o PT, o que o professor Volmir luta para Goiás como pré-candidato a governo? Nós temos um grande conjunto de conteúdo programático. Eu gostaria de dar alguns destaques. O primeiro veja bem, nós estamos depois de uma pandemia, a população está numa exaustão e numa crise que primeiro foi sanitária, agora é social, econômica, humana, enfim, um problema assim vivido de exaustão. Então o que nós precisamos? Enfrentar alguns aspectos que são mais do que urgentes, são emergenciais. E dentre eles eu destacaria o plano de
Reconstrução e Transformação do Brasil está apresentando para o Brasil, para o próximo governo Lula, que seja para o governo Volmir Amado aqui em Goiás, que é em aspecto emergencial pós-pandemia, com mais de 600 crianças, 800 crianças órfãs que perderam o pai, perderam a mãe, e tanta experiência de luto. É claro que nós temos que dar respostas, portanto, emergenciais. Dentre elas destaco: fome zero, precisa ser revitalizado. Fome zero. Tem muita gente passando fome. Tem 20 milhões de brasileiros passando fome. Tem aqui o estado de Goiás passando fome. Nós alimentamos quase 1 bilhão de pessoas no mundo. A cada 7 habitantes no planeta, 1 é o Brasil que alimenta. E nós temos a população brasileira passando fome. Então, fome zero. Segundo, desmatamento zero. Inclusive para o nosso bioma cerrado. Desmatamento zero. Veja, com toda a derrubada do cerrado, nós já temos, foi reduzida em 70% a água dos lençóis freáticos do estado de Goiás. Assim não pode continuar. A escassez de água vai chegar o dia que vai abrir a torneira, mesmo com reservatórios, nós não teremos água suficiente para o povo desta região e vai deixar de ser o berço das águas para o país. Então, desmatamento zero e despejo zero. Porque há, só na região metropolitana de Goiânia, mais de 10 mil pessoas em dezenas de pequenas ocupações, que lá tem criança, tem idoso, tem famílias inteiras que não tem outro lugar para morar. Vamos colocá-las aonde? Então é preciso, isso que foi dado como não fazer despejo durante a pandemia, é preciso que num período de pós-pandemia, o Estado e os municípios consigam se organizar para colocar estas pessoas antes de tirá-las do lugar que às vezes indevidamente, por acaso, estejam ocupando. Então, estes três aspectos emergenciais. E no mais, nós temos um grande conteúdo programático que vai o plano sanitário, o plano educacional, a questão toda de mobilidade. Por exemplo, educação. Educação deve ser enfrentado também como uma das grandes prioridades, porque foi um dos setores mais atingidos em todo o país. Vejam, por exemplo, crianças de 7, 8 anos de idade de educação infantil, que precisavam já ter sido alfabetizadas, saber ler e escrever pelo menos, mas são analfabetas. 90% das crianças entre 7 e 8 anos não conseguiram aprender a ler e escrever nestes últimos 2 anos. Apenas 30% destas crianças acessaram as aulas virtuais. Portanto, cidadania digital, poder ter cobertura de internet para todos, com qualidade, também no interior, também lá na roça, também nas periferias, porque o estudo, a educação, vai ter esse upgrade, essa melhoria de qualidade também com a cobertura da internet. Se no passado, Léo, se dizia luz para todos, agora vai ter que ser necessário dizer internet para todos. E isto para qualificar inclusive a educação. Então a educação deve ser uma das prioridades. A saúde deve ser prioridade. A parte do saneamento básico, porque nós temos apenas 40% das cidades que tem a drenagem, que tem a coleta do esgoto sanitário. Ou no mais, as casas vão fazendo fossas que vão devagarinho atingindo o lençol freático. Então, saneamento básico. E aí vai indo todo um plano de governo que deve culminar, inclusive, num estado menos policialesco. Bom, antes de eu falar isso, gostaria de dizer que o meu profundo respeito, tenho amigos, inclusive, policiais, então as diversas polícias que existem em Goiás, que fazem um trabalho generoso, grande e profissional. Mas isto é uma coisa. A outra é instalar o Estado policialesco. Estado policialesco, os jornais desta semana colocam
Goiás como apenas o Amapá está à frente de nós na violência policial com desfecho em morte. De cada 10 casos de enfrentamentos com policiais, em Goiás, 3 acabam em morte e, portanto, o maior índice, proporcionalmente mais do que São Paulo, mais do que Rio de Janeiro, nós estamos no ranking em 2º lugar do país. O primeiro é o Amapá. O que é isto? Por que a abordagem das polícias está dessa maneira? Por causa de uma ideologia que armou a população, por causa de uma dita tolerância zero, por causa de um jeito, de uma ideologia que coloca o Estado ostensivo sobre a sociedade e sobre os mais vulneráveis, sem respeito aos direitos humanos. Então, claro que nós devemos fazer a repressão ao crime, claro que devemos também aparelhar as polícias, mas claro também que se deva respeitar o direito de todos, e todos são cidadãos, e todos são iguais perante a lei. Então, uma visão programática de governo que é enorme, eu toco apenas essas pinceladas mais gerais, mas que é feita assim, com uma formulação primeira e que depois recolhe a contribuição também de cada município, de cada micro-região, porque é lá em Cavalcante, é lá em Aparecida, é lá em Jataí, é lá na realidade local que eles dizem, os nossos problemas são estes. E as nossas potencialidades são essas que o Estado poderia induzir mais, seja para arranjos produtivos, seja para energias renováveis. Enfim, há um caminho aí por fazer. Você me pede projeto de governo, tá aí, ué. Eu vou ter que te interromper, falta 1 minuto. Eu vou pedir o pessoal da PUC aí, aguenta 5 minutos aí, né? Pra gente ir até pelo menos 11h05, né? Pra não sair muito. Eu tenho 2 comerciais aqui e muita coisa para falar ainda. Se eu falo do prefeito de Goiânia, né? Em um ano apenas, muita coisa acontecendo de ruim aí, praticamente. Eu preciso, e já pedi o senhor para já marcar outra agenda. Eu já preciso do senhor aqui em outra agenda urgente, né? Dá só um minutinho e eu já volto aqui com o programa Léo Machado Verdade. Esse é o nosso Arca Park aqui em Trindade, Goiás. Você já conhece o Arca Park? Vou conhecer. Então, vem conhecer, pede o Arquidones, o Arquivaldo para levar o senhor lá, viu? Olha aí, ó, piscinas aquecidas, tudo que o senhor está vendo aí, já tem lá no Arca Park e está ampliando mais ainda. Né? Olha aí, gastronomia, fazendinha de Noé, as crianças adoram isso aí, meus filhos amam. Arca Park, entra aí no Instagram, viu? No aplicativo Arca Park Trindade, Goiás. Gente, adquira seu ingresso aí, vá lá conhecer. Água quente, piscinas aquecidas, viu? Olha aí que legal. Esse é o Arca Park. Um abraço ao Arlio, ao Zé Roberto, a Juliana, toda a equipe aí do Arca Park aqui em Trindade, Goiás. É lindo, é maravilhoso, né? É orgulho para Trindade, viu, gente? E nós precisamos de fazer um asfalto lá, uns 5 km de asfalto da rodovia. Para chegar até lá, viu? Vamos lá. Quer ver como as coisas estão mudando de verdade em Goiás? Chromebook novinho e kit escolar completo para os alunos da rede estadual. Antes não tinha, né? Antes não tinha, mas agora tem. 6 hospitais estaduais e 3 novas policlínicas em todo o interior do estado. Isso nunca se viu em Goiás. Agora tem, agora tem. Antes não tinha, mas agora tem. Governo de Goiás, onde tem trabalho sério, tem resultado. De volta aqui o programa Léo Machado Verdade na PUC TV, canal 24 e também na nossa página do Facebook, @Léo Machado Verdade. Paulo Afonso, PUC TV, dar mais meia hora, essa entrevista está top, obrigado. Pô, Cida, não tem jeito de ler, de jeito. Só ganha se for roubado, mas se isso acontecer, o povo vai pra rua. Não aceitamos mais ser roubados. Alexa, eu li porque eu sei que não é fake news também. Ô Alexandre, deixa eu te falar um negócio. Se o partido dela ganhar, tá tudo certo, né? Gente, se não democracia. Tivesse segurança democracia. Nas urnas, eu tenho minhas colocações, eu não quero puxar palavra nenhuma, nem posso fazer isso, né? Como jornalista aqui do programa, não, mas
eu tenho uma visão assim, que a lei tem que ser respeitada, né? E no último 7 de setembro teve esse negócio aí, e depois, agora se falar que o povo vai pra rua depois, que se o Bolsonaro perder, que não vai aceitar, que o exército não sei o quê, que o povo vai pra rua e não aceita, não pode existir isso. Democracia... Essa foi a conversa do Trump, lá nos Estados Unidos também. E essa é a conversa da ultradireita, que ou eles ganham ou o resto não presta. Democracia não. Democracia, você pode divergir, pode ir para a rua e se manifestar, não tem problema. Nós também nos manifestamos. Mas isto é democracia. O que você não pode dizer que depois de uma eleição manda fechar Congresso, STF, inviabilizar o Estado democrático de direito. Isto é que não pode. É por causa da democracia que existem estas manifestações. É graças à democracia que nós temos a liberdade de expressão. E depois, nós precisamos construir de alguma maneira a fraternidade e a convivência social. Então, veja, são diferenças, talvez haja às vezes incompatibilidades de modos de encarar as coisas, mas nós estamos aqui no planeta Terra, estamos aqui em Goiás e no Brasil, então nós precisamos conviver pelo menos, ajudarmos-nos mutuamente, ou pelo menos respeitarmos. A democracia é liberdade, é o respeito, é a fraternidade, é isso aí. O senhor falou do prefeito, Rogério Cruz. Só a questão do IPTU ou tem mais uma questão aí que o senhor acha? Olha, eu quero desejar tudo de bom para o prefeito, porque eu sou o cara que não torço para ninguém dar errado. Porque se o governador, mesmo o atual, ao qual somos oposição, der errado, ou os prefeitos, é claro que dá errado para a população. Então a gente sempre torce e pede e critica, é para que possam acertar. Agora, o prefeito de fato não era esperado que ele assumisse, teve o fato inusitado do falecimento do Maguito, e desde então teve todo o conflito inicial naquela composição que havia feito com o MDB, uma parte que se retirou e depois ficou em stand-by a própria prefeitura, procurando se organizar e se adaptar, trazendo nomes de fora para governar Goiânia. Por fim, teve os 2 últimos desfechos em apenas um ano, que foi do plano diretor e da questão do IPTU, que de fato me parece há muitos equívocos aí também. Esperamos que ele, à frente disso, seja por sobrevivência política, seja por capacidade de discernimento e por liderança, saiba rever estes pontos também e retomar pelo bem de Goiânia que o seu povo merece. Eu já vou pedir ao senhor uma outra agenda aí, meu tempo está estourado, 11h06, segura só um minutinho que já estou finalizando, suas considerações finais. Obrigado, Paulo Afonso, Alex, todo mundo participando, o Altamiro, suas considerações finais, meu tempo está estourado. Léo, obrigado pela oportunidade, quero agradecer ao Arquidones e a todos os demais envolvidos que possibilitaram este momento e sobretudo agradecer a PUC TV, nossa querida PUC TV, e a cada um de vocês, de longe ou de perto, que tiveram a paciência, o bom senso, o cuidado, a compreensão de nos acompanhar nesta entrevista. Então, um abraço grande, vamos continuar torcendo por Goiás e pelo Brasil, para que consigamos encontrar caminhos de justiça, de solidariedade e de paz. Um abraço fraterno, boa noite. Bom, gente, eu tinha anunciado o Pedro Salles no programa domingo que vem, mas eu tive que mudar. A deputada Amaury Ribeiro vai estar conosco de novo aqui devido aos acontecimentos da Assembleia Legislativa, né? A deputada Amaury Ribeiro vai estar conosco domingo que vem aqui na PUC TV, canal 24 e na nossa página @Léo Machado, verdade, gente? Fica com Deus, obrigado, Arquidones, que foi o canal de benção, e já pediu Arquidones e o senhor e a sua equipe para marcar o senhor para ir lá no programa Papo Aberto, que o Léo Machado também está participando lá com o James Vasconcelos, pessoal do Papo Aberto, tá bom? Levar o senhor lá também para o senhor participar com a gente. Um abraço, obrigado, gente. Até domingo que vem. Boa noite. Boa noite, obrigado, boa gente. Semana. Um abraço.
Programa Léo Machado Verdade. Oferecimento Tigo Eletrônicos. Câmara Municipal de Trindade. Arca Parque. BBB Localiza. De Casa Empreendimentos. Afonciano. Casa China Brasil. Ale Esfirras Trindade. Pony Veículos. Sono Magno Colchões Magnéticos. Adore Panificadora. Concisa Contabilidade. Sorvearte. Vaca no Pão. E Cabeção Gás.